Você acredita que o poder do universo pode ser ativado pela sua fé? Que a palavra de Deus esconde segredos que transformam vidas? Então prepare seu coração, porque o que você vai ouvir agora pode mudar o rumo da sua jornada espiritual. Bem-vindo ao Portal da Esperança. Imagine-se se você tivesse a chave para transformar sua vida, para curar feridas, atrair bênçãos e viver uma existência de propósito e plenitude. E se eu te dissesse que essa chave já está nas suas mãos? Essa chave não está escondida em lugares distantes, nem é privilégio de poucos. Ela está acessível, viva, presente dentro de você, esperando ser despertada. A maioria das pessoas vive sem perceber o poder que carrega, caminhando no automático, sufocada por dúvidas, medos e limitações impostas pela vida. Mas a verdade é que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com autoridade espiritual para criar, transformar e manifestar realidades. Hoje, vamos revelar como a Bíblia, o livro mais poderoso já escrito, contém os princípios da lei da atração, não como algo místico ou esotérico, mas como algo espiritual, divino e profundo, parte do plano de Deus para a sua vida, desde Gênesis até o Apocalipse. As Escrituras nos mostram que aquilo que pensamos, falamos e acreditamos tem o poder de se manifestar. A fé move montanhas, as palavras criam caminhos. E os pensamentos eram frutos bons ou ruins, dependendo daquilo que nutrimos em nossa alma. A lei da atração, quando olhada pela ótica bíblica, não é um jogo de vontades humanas, mas uma resposta ao alinhamento com os princípios divinos. Prepare seu coração, porque hoje você vai compreender como fé, palavras, pensamentos e ações podem moldar milagrosamente o seu destino. Você está prestes a descobrir que a mudança que tanto espera já começou e ela começa dentro de você. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Marcos 11:24. Aqui, Jesus revela o segredo do milagre. Não é orar pedindo e esperar ver. É crer como se já fosse realidade. Não se trata de esperar passivamente por algo externo, mas de se alinhar internamente com a certeza de que o foi pedido já está a caminho. Isso é mais do que esperança. É convicção. A lei da atração chama isso de visualização com emoção. A Bíblia chama de fé ativa. A certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Essa fé transforma a oração em uma ferramenta de manifestação. Quando você ora acreditando de verdade, você não apenas fala com Deus. Você se conecta com o céu e ativa princípios espirituais que movem circunstâncias. Há testemunhos poderosos de pessoas que oraram por cura e começaram a agir como se já estivessem curadas, largaram a cama, agradeceram a Deus com alegria, se moveram com confiança. Milagrosamente, seus corpos responderam. Por quê? Porque o corpo segue a mente segue a fé. Quando você muda sua postura interna, o externo começa a se transformar. Outro exemplo. Pessoas que oraram por oportunidades financeiras começaram a organizar suas finanças, estudar, se preparar para o que pediram e portas se abriram. Deus som, a fé que age como se o milagre já tivesse sido entregue. Durante suas orações, não ore como quem implora, ore como quem confia. Visualize a resposta já entregue. Veja-se vivendo o milagre, sinta a paz de já ter recebido. Agradeça antes de ver com os olhos, porque já viu com a fé. Isso é fé em ação. Isso é atrair o céu para a terra. Essa postura transforma sua oração em um canal de criação divina. É assim que o invisível se torna visível. É assim que o milagre acontece. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. A Bíblia revela que nossos pensamentos são reflexos profundos da alma. O que você alimenta internamente acaba se manifestando externamente. Isso significa que a sua realidade atual é em grande parte o reflexo da sua imagem interior. Sua identidade não é apenas formada pelas experiências que viveu, mas principalmente
pela forma como você interpretou essas experiências e como se vê depois delas. Pensamentos recorrentes moldam emoções, que moldam comportamentos, que moldam resultados. O inimigo sabe disso, por isso ele tenta contaminar a mente com dúvidas, medo e insegurança. Mas Deus nos deu poder para renovar nossa mente. Romanos 12:2 e reprogramar nossa alma com pensamentos de verdade, justiça, amor e fé. O que você tem imaginado sobre si mesmo? Você se vê como alguém fracassado, limitado, indigno? Ou como alguém amado, próspero e cheio do Espírito Santo? O universo espiritual e também o mundo ao seu redor respondem ao seu espelho interior. Se dentro de você há culpa, escassez e medo, você atrai situações que confirmam isso. Mas se dentro de você há fé, esperança e propósito, tudo começa a se alinhar com essa visão. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que acredita ser. Comece hoje, mesmo a escrever quem você deseja se tornar, como se já fosse verdade. Não escreva do lugar da falta, mas da fé. Exemplo: eu sou uma pessoa cheia de paz. Minha vida é abundante. O amor de Deus me cerca. Sou guiado pelo Espírito e nada me falta. Minha mente é clara, meu coração é forte e minha vida tem propósito. Essa escrita consciente é uma oração silenciosa e poderosa. Ela reprograma sua mente e sintoniza seu espírito com a identidade que Deus já declarou sobre você. Lembre-se, tudo começa no pensamento. E o que você acredita, você manifesta. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Mateus 7:7. Esse versículo é mais do que um convite à oração. É uma sequência divina de manifestação. Cada verbo aqui carrega um estágio do processo espiritual. Pedir é declarar sua intenção diante de Deus. Buscar é agir com fé em direção àquilo que foi pedido. Bater é demonstrar perseverança, mesmo quando as portas parecem fechadas. Muitas pessoas pedem, mas não buscam. Outras até buscam, mas desistem na primeira dificuldade, frustradas por não verem resultados imediatos. Mas o reino de Deus se move por fé ativa e persistência fiel. O milagre não é instantâneo como um clique. Ele é cultivado com disciplina espiritual, consistência e confiança no tempo de Deus, alinhamento com a lei da atração. A manifestação exige congruência entre o que você deseja, o que você pensa e como você age. Se você diz que quer cura, mas vive confessando doença, há conflito. Se você deseja prosperidade, mas repete frases de escassez, está sabotando sua colheita. A lei da atração espiritualizada nos ensina que tudo começa dentro. O coração precisa crer, a mente precisa visualizar e o comportamento precisa caminhar em direção à promessa. Sem ação, a fé é morta, e sem persistência, a colheita é abortada antes do tempo. A fé é como uma semente. O pedir é o ato de plantar a semente no solo. O buscar é o cuidado diário, regar, proteger, remover ervas daninhas. O bater é o tempo da espera ativa, onde você continua acreditando, mesmo sem ver ainda o broto. Cada oração feita com fé move o mundo espiritual. Cada atitude alinhada com essa oração aproxima você do milagre. E cada insistência fiel é como um bater constante na porta, até que ela se abra. Use afirmações diárias que unam fé e ação como: hoje busco oportunidades com fé, e portas se abrirão para mim. Minha parte é crer, agir e esperar. A parte de Deus é fazer o impossível. O que peço com fé, busco com coragem. E o que busco com coragem, recebo com gratidão. Essas palavras ativam sua mente, reprogramam seu coração e posicionam você espiritualmente para atrair e receber aquilo que já foi liberado no céu. Transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. A verdadeira transformação espiritual não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. Romano 12:2 nos mostra que renovar a mente é o caminho para romper com tudo que nos limita. Transformar-se é desconstruir padrões negativos que foram enraizados ao longo da vida. Padrões de pobreza, medo, rejeição, inferioridade, ansiedade e dor.
Esses padrões são como prisões invisíveis. Mesmo quando a oportunidade aparece, a mente não permite avançar porque está condicionada a fracassar. É por isso que Paulo nos convida a renovar a mente. Só com uma nova forma de pensar podemos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovar a mente é renovar a vida. É romper com a velha programação e instalar uma nova visão de si mesmo, baseada na palavra de Deus. Deus nos chama para vivermos como filhos, herdeiros, luz do mundo, sal da terra. Mas muitos ainda se enxergam como indignos, pequenos ou esquecidos. A mudança começa quando decidimos aceitar a visão de Deus como a verdade suprema. Exemplo prático. Imagine uma pessoa que cresceu ouvindo frases como: "Você nunca vai dar certo. Você não tem valor. Você não é bom o bastante." Essas palavras se tornam crenças inconscientes. Mas pela renovação da mente, essas mentiras podem ser substituídas por verdades eternas. Deus me escolheu para grandes coisas. Fui criado com propósito. O favor de Deus está sobre minha vida. Eu tenho a mente de Cristo. Essa substituição é intencional, diária e espiritual. A mente precisa ser alimentada com o que é bom, puro e verdadeiro, senão ela será dominada pela negatividade do mundo. Meditação bíblica. Escolha um versículo por dia e medite por 5 minutos. Não apenas leia, absorva, contemple. Repita em voz alta e declare. Deixe que esse versículo se torne um pensamento ativo, uma vibração viva dentro de você. Exemplos de versículos para meditação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4:4. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23 são. Essas meditações transformam sua vibração espiritual e, com o tempo, sua realidade. A mente renovada se torna uma chave de libertação e a transformação se torna inevitável. Você decidirá algo, e será firme, e a luz brilhará em seus caminhos. Jó 22:28. Este versículo revela os princípios espirituais mais profundos da manifestação. A união entre decisão consciente e declaração verbal. A palavra tem poder criativo. A Bíblia começa com: haja luz. Deus falou, e a criação obedeceu. Esse é o padrão divino. A realidade se molda à palavra liberada com autoridade. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, você carrega essa centelha criadora dentro de si. Quando você decide algo com convicção e declara com fé, o mundo espiritual se move. Suas palavras são sementes espirituais e cada uma pode gerar luz, direção, cura e transformação. Muitos oram, mas não decidem. Outros até decidem, mas não declaram com firmeza. Mas o versículo é claro. Decida e declare então a luz. Símbolo da clareza, do favor divino e do alinhamento com o céu brilhará sobre seus caminhos. Todos os dias, ao acordar, separe alguns minutos para fazer declarações com consciência. Essas palavras são como decretos espirituais que sintonizam sua mente, suas emoções e sua fé com a direção divina. Exemplos poderosos. Hoje decido atrair somente o que me aproxima de Deus. Hoje a luz brilhará em meu caminho. Minha mente está alinhada com o céu. A graça e o favor me acompanham. Eu crio com a minha fé e declaro com poder. Essas declarações não são frases vazias. Elas são como setas espirituais lançadas na direção do seu destino. Elas ativam sua fé, sintonizam sua vibração, protegem seu campo espiritual e atraem clareza em meio às incertezas. Lembre-se, sua boca é uma chave. O que você decide com fé e declara com firmeza tem poder de se firmar na sua realidade. E quando a luz de Deus brilha no caminho, nenhuma sombra pode permanecer. Tudo o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. A mente é como um rádio espiritual. Você escolhe a estação
você ajusta a sintonia. Quando você se conecta com pensamentos de luz, você eleva sua vibração espiritual. É como se você estivesse mudando de uma estação de ruído para uma estação de paz, esperança e revelação. Paulo nos convida a disciplinar os pensamentos, não de forma passiva, mas intencional. Pensar no que é verdadeiro, nobre, justo, puro e amável é mais do que positividade. É uma escolha de alinhamento com o céu. Você sintoniza céu quando pensa nas coisas do céu. O que é baixa frequência? Reclamações constantes drenam a energia espiritual. Noticiários negativos plantam medo e desespero. Comparações nas redes sociais geram inveja, tristeza e inadequação. Esses hábitos parecem comuns, mas na verdade são portais para a desconexão espiritual. Eles distorcem a visão e criam bloqueios invisíveis na sua capacidade de atrair e manifestar o que é bom. O que eleva a frequência? Gratidão. Abre portas no mundo espiritual. Louvor. Muda atmosferas. Eleva a alma e atrai a presença de Deus. Contemplar a criação. Nos reconecta com a fonte, o céu, as árvores, o mar, o som dos pássaros. Tudo isso leva a alma e limpa o campo energético. Prática. Mantenha um caderno da esperança. Todos os dias, escreva 3 motivos de gratidão, mesmo que pequenos. Exemplo: acordei com saúde. Tive um momento de paz. Recebi uma palavra que me fortaleceu. Esse hábito simples reprograma sua mente, muda sua frequência e transforma sua perspectiva. Com o tempo, você vai perceber que sua realidade externa começa a refletir essa nova frequência interna. Pessoas, oportunidades e milagres começam a fluir para quem vive alinhado com a vibração da esperança. Lembre-se: pensamentos são sementes, sentimentos são vibrações, e sua vibração determina o que você atrai. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmos 37:4. Deleitar-se significa encontrar prazer e descanso em Deus. É muito mais do que apenas confiar ou obedecer. É viver com um coração encantado pela presença divina. É encontrar verdadeira satisfação em estar com Deus, mesmo antes das bênçãos chegarem. Quando você se deleita no Senhor, você não busca a vontade dele por obrigação, mas por amor. É nesse lugar de intimidade que seus desejos se alinham com os céus. Quando você está em paz, em alinhamento com o Criador, seus desejos não são mais apenas seus. Eles passam a refletir a vontade de Deus em você. Você passa a desejar o que Ele deseja. E quando isso acontece, as portas se abrem naturalmente. Os caminhos se clareiam. E a manifestação não é forçada. Ela flui. Alto nível espiritual. Esse versículo revela um dos mais altos estágios de manifestação espiritual: a fusão entre o coração humano e o coração divino. Neste estágio, a lei da atração se torna um reflexo do plano divino. Você não atrai apenas o que quer. Você atrai o que é bom, perfeito e agradável. Você deixa de lutar contra o tempo, contra o medo e contra a dúvida, porque sabe que Deus está plantando desejos santos dentro de você, e Ele mesmo irá cumpri-los no tempo certo. Sinais de quem se deleita no Senhor. Tem paz mesmo sem entender tudo. Confia no tempo de Deus sem ansiedade. Ora mais para ouvir do que para pedir. Deseja abençoar e não apenas ser abençoado. Vive com leveza, porque sabe que está sendo conduzido. Senhor amado, que o meu coração seja um jardim fértil para a tua vontade, que nele floresçam apenas os desejos que nascem da tua presença, e que cada batida do meu peito pulse em harmonia com o teu querer. Que os meus sonhos sejam espelhos do teu propósito eterno. Livra-me de planos vazios, de ambições que desviam do teu caminho. Alinha cada anseio da minha alma com os teus planos de paz, esperança e vida abundante. Que meus pensamentos sejam puros como a tua palavra. Que minhas emoções sejam regadas pela tua paz. E que minhas ações sejam reflexo da tua graça. Ilumina a minha mente com tua sabedoria.
Fortalece minha fé com tua verdade e guia meus passos com tua luz. Mesmo quando tudo parecer escuro ao redor, que eu me deleite em ti não apenas nos dias bons, mas também nas provações, com confiança, entrega e gratidão. Ensina-me a descansar no teu tempo, a confiar no teu processo e a esperar com alegria pelas sementes do céu que estão germinando dentro de mim. Que eu seja vaso moldado por tuas mãos, instrumento do teu amor, espelho da tua bondade neste mundo, e que toda a realização que vier sobre minha vida seja um testemunho vivo da tua fidelidade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Agora você sabe, a palavra de Deus é viva, poderosa e cheia de sabedoria espiritual. Ela não é apenas um livro, é um mapa celestial, uma bússola para a alma, uma ponte entre o visível e o invisível. A chamada lei da atração, quando compreendida à luz da fé, não é vaidade, é conexão com o Criador. É viver com consciência de que tudo começa dentro de você, no seu pensamento, na sua fé, na sua entrega. É propósito, é promessa, é uma aliança divina entre o céu e o seu coração. Esses 7 versículos não são apenas palavras, são ferramentas de transformação espiritual. Use-os com intenção, medite com calma, declare com fé, visualize com amor, agradeça com antecipação e, acima de tudo, confie em Deus. Porque o que é seu, pela graça, já está a caminho. Pode ainda não estar visível, mas está em movimento. O céu trabalha em silêncio, mas nunca em vão. E quando tudo se alinha, o impossível se torna testemunho. Se esta mensagem tocou sua alma, deixe seu like, compartilhe com quem você ama e se inscreva no Portal da Esperança. E lembre-se com fé, você não está sozinho. O céu inteiro conspira a favor da sua fé. E quando você anda com Deus, até o invisível trabalha por você. Até o próximo Portal da Esperança.